Oi, gente, bom dia! Hoje eu quero mostrar para vocês a entrega dessa cozinha que, olha, ficou um espetáculo. Então, gente, eu quero começar mostrando para vocês um detalhe que eu sempre ressalto quando é projeto de cozinha. É o triângulo alimentar, ou seja, a gente tira comida, geladeira, lava, pia e cozinha, que é o fogão. Então esse triângulo ele é essencial para a gente conseguir otimizar o nosso espaço dentro da nossa cozinha. Caso contrário, a gente acaba perdendo muito tempo se batendo ou se esbarrando, achando que não tá legal a cozinha, mas é justamente por falta de otimização, por erro de fluxo. Então vamos lá. Uma dica que eu dou para vocês é vocês testarem isso, lembrando que a geladeira ela abre da esquerda para a direita. Então vocês precisam imaginar que vocês estão tirando uma travessa. Como vocês podem ver aqui, se eu abrir, tiro a travessa, fechei, consigo vir até aqui, preparar e vir para cá. Então eu tenho esse fluxo contínuo, o que é bem bacana para a gente ter. Então se eu tivesse a minha geladeira aqui do outro lado, vocês percebem que eu ia ter que fazer um giro para conseguir fazer tudo. Então esse giro a gente sempre precisa ressaltar e analisar para realmente não ter isso. Se eu tenho a posição da minha geladeira invertida, eu vou justamente estar me batendo dentro dos espaços. Então isso é um ponto essencial para a gente observar. Então agora eu vou mostrar de pertinho aqui para vocês outro detalhe que a gente fez aqui, o dispenseiro. Então colocamos justamente ele nessa lateral, até para a porta da geladeira não ficar batendo direto. Um detalhe aqui que a gente pensou foi justamente fazer essa furação para todas as prateleiras serem móveis, ou seja, eu consigo retirar e colocar nesses furinhos. Então isso facilita para esse dimensionamento de espaços. Então hoje eu posso estar organizando de uma forma, mas amanhã eu posso mudar. Aqui atrás da geladeira tem um detalhe que eu gosto sempre de ressaltar também. Estão vendo ali que ele não é fechado até o fundo? A gente sempre deixa um respiro, ou seja, essa parte aqui ela é um pouquinho mais estreita, com menos profundidade, para a gente ter um respiro ainda maior aqui para a geladeira. Então a gente precisa ter esse respiro contornando toda ela, e é sempre indicado esse nos fundos também. Vindo aqui para essa parte, colocamos fita de LED em toda essa área aqui da bancada. A bancada é toda em porcelanato. Vou mostrar aqui de pertinho o acabamento. Então é um acabamento com uma leve curva, para justamente não ficar uma ponta que machuque. E aqui temos então a gavetinha de temperos. Detalhe importante, a gente coloca o vidro. E por que isso? Se porventura vaza algum líquido, é fácil para a gente limpar e não danifica o nosso MDF. Esse aqui também é com os engates, os ganchinhos móveis. E quero mostrar esse aqui, ó. Então, quando é móvel de canto, estão vendo que essa ferragem faz uma abertura muito maior? Então, facilita para eu me posicionar aqui e conseguir retirar os itens. Então, eu não fico trancada. Então, também é uma ótima forma da gente ganhar nesse espaço. Aqui fica toda a área de talheres. Então, tudo com organizadores. Esses aqui são os modelinhos que a gente costuma fazer em MDF. Então, a gente consegue ir retirando também
caso queira um vão maior. Toalheiro embutido. Aqui, área de pia. Então, outro detalhe importante aqui. Sempre deixar dos dois lados pelo menos esses 30 centímetros. Aqui depois eu confirmo a medida para vocês, mas é pra gente colocar a louça suja, lavar e deixar aqui, se precisar, ainda escorrendo algum detalhezinho. Então, esse rebaixo é justamente para a água não passar adiante. Lixeirinho embutido. Aqui novamente, para otimizar esse canto. Então, facilita para a gente ter esse acesso também. Aqui temos o forno embutido, o micro-ondas. Então, lembrando que aqui também a gente faz todo esse respiro. Aqui temos os gavetões. Os gavetões, eles são muito bons, então ajudam a ser como se fosse um pequeno depósito, né? Então, dessa forma, ali embaixo também a gente fez essa bancada um pouquinho mais alta. Então, aqui, ó, deixamos essas tomadas embutidas. Vou vir de longe agora. E aqui embaixo, a gente fez em alvenaria e aqui fez esse acabamento em boiserie. Então, é justamente para dar um charmezinho a mais. O engrosso aqui, lembrando, também porcelanato. Vou mostrar por baixo. Então, ele tem esse acabamento reto. Quando é porcelanato, né, também existe pequenas emendas que a gente precisa fazer, mas elas ficam muito sutis. E aqui em cima, então, a gente tem a nossa prateleira, com esse detalhe aqui de ferro dourado, spotzinhos que iluminam aqui na nossa bancada. Essa iluminação a gente trouxe lá de cima, embutiu, para conseguir colocar aqui nos spots. Preocupação também foi deixar esses pontos de iluminação aqui na área da pia, para justamente não ter uma sombra contra, né, uma luz contra, causando uma sombra de noite. Então aqui ele acaba sendo um ambiente bem iluminado. Eu peguei a trena agora para tirar as medidas aqui para vocês. Essa pia ela tem 74 por 44, então já é uma pia mais larga, mais funda, sem divisão. E aqui do lado esquerdo deixamos 33 centímetros, então tem um bom espaço para deixar a louça. E aqui do lado direito 65 centímetros. Então, vocês percebem como é importante a gente ter esse rebaixo, contornando esses lados. A gente tem espaço para louça suja e tem um espaço para louça limpa. E quando é pouca coisa, é possível deixar no escorredor interno aqui. Ele também é móvel, então a gente também tem essa facilidade. Aqui o dosador de detergente. A torneira também giratória. Então, tudo que a gente tem que possa otimizar o nosso dia, como a lixeirinha embutida para facilitar, que é a lixeirinha orgânica, ele acaba facilitando também o próprio preparo das refeições. Então, aqui no cooktop, um detalhe também que eu gosto sempre de ressaltar, vou até confirmar a medida aqui com vocês, a gente tem 40 centímetros nessa área aqui, e aqui já tem um espaço muito maior, mas eu vou pegar até essa ponta de encaixe. A gente tem 43. O que a gente precisa analisar quando vai fazer o cooktop, quando a gente vai posicionar? Eu preciso ter aqui pelo menos 30 centímetros de ambos os lados. E por que isso? Em função do giro da panela. É a alça da panela. Se eu tiver isso mais estreito, por exemplo, uma panela de pressão, ela pode bater contra a parede, bater contra esse fechamento de MDF. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Fundos, a gente tem que ter no mínimo 10 centímetros. Aqui,
deixamos o padrão que é 68 centímetros. Então também sempre observar a altura da coifa para realmente não bater a cabeça enquanto está fazendo esse manuseio. E o móvel aqui em cima deixamos 74 centímetros. Então eu quero ressaltar também a vantagem da fita de LED, né? Vocês estão vendo que se eu tirar toda a iluminação, de noite ele acaba ficando muito escuro e às vezes só a luz da coifa não é o suficiente. Então, para realmente ter essa facilidade na hora de preparar o alimento, na hora de preparar alguma refeição, é sempre válido a gente ter essa iluminação extra para realmente aqui ter uma claridade maior, o que vai fazer com que eu cozinhe com muita mais vontade. Dentro da neuroarquitetura a gente fala bastante sobre isso. Então, tão importante quanto a gente projetar espaços que vão também nos trazer um conforto maior, um bem-estar maior, também a gente precisa facilitar esse nosso dia a dia. Então, essa iluminação, já tem estudos que dizem que a gente consegue ganhar lá na frente no nosso envelhecimento, na nossa longevidade. Então, quanto mais eu tenho vontade de vir aqui para fazer alguma refeição, mais relaxada eu também estou. Se aqui tivesse muito escuro de noite, quando eu viesse fazer o meu preparo, o meu alimento, eu já ia fazer careta, porque já ia faltar luz, já ia ser um transtorno. Então isso aqui acaba causando uma tensão. Então sempre quando eu tensiono, todo dia, lá na frente, anos depois, a gente acaba tendo resultados negativos na nossa saúde. Então por isso que também aqui na área da pia, a gente colocou esses spots a mais, apesar de ter uma janela com uma grande iluminação durante o dia, de noite a gente sabe que não tem como usar deste artifício, então a gente faz o uso da iluminação artificial. Então essas dicróicas superiores auxiliam a realmente deixar essa bancada mais clara e trazer essa facilidade na hora de preparar o meu alimento. Então, outro detalhe que eu gosto de ressaltar são os aéreos. Então, eu gosto muito de projetar a cozinha até no teto, por mais que fique alto. Acaba sendo uma área onde a gente pode fazer o armazenamento de itens que não usa tanto. Então, por exemplo, aqui o puxador, ele tá bem prático de eu pegar. E ali em cima, que é onde já fica um acesso um pouquinho mais difícil, mas eu consigo usar como um pequeno depósito. Então aqui eu ainda tenho um acesso facilitado. Lembrando que é sempre válido ver o tamanho das portinhas de correr ou de abrir. Nesse caso, as portinhas de abrir, elas têm 42 centímetros aproximadamente, então dessa forma a abertura também é bem tranquila e não tem um empenamento dela. Aqui estão vendo que foi deixada essa moldura para justamente ela não bater contra a moldura que deixamos aqui na geladeira. Então aqui a gente optou por isso para justamente em portinhas de abrir e não de correr, para ter um fechamento completo. Então nichos laterais também para deixar para alguns itens decorativos, o que auxilia também a fazer a humanização dos espaços. Então aqui, como eu ressaltei, nós temos a nossa bancada em porcelanato e ela faz esse L. Quando a gente trabalha em bancada em porcelanato, a gente tem um fundo que a gente faz ele um pouquinho mais engrossado. Por isso que quando temos a fita de LED, a gente tem que prever essa espessura. Porque a fita de LED, quando a gente quer fazer nos fundos, ela não pode ir tão atrás. A gente tem que jogar um pouquinho mais para frente para realmente conseguir fazer esse encaixe e o porcelanato não cobrir a fita. Então esse é um detalhe bem importante. Aqui, então, só para vocês verem novamente essa questão aqui do dispenseiro, eu quero só confirmar com vocês as medidas que fizemos aqui. Então, ele tem 62 centímetros. Fizemos um puxador já mais largo e vocês estão vendo que esse puxador ele já é mais dourado para combinar ali com a prateleira. Então, com um acabamento também bem delicado para trazer um toque de elegância. E algo que eu gosto de ressaltar. Aqui a gente tem o preto, aqui mais um escovado, tem o cooktop preto, então aqui temos o dourado. A gente não precisa seguir um padrão, a gente tem como brincar
com essas cores e mesmo assim deixar um ambiente em sintonia. Então eu vou abrir novamente aqui o dispenseiro para confirmar essas medidas internas aqui para vocês. Aqui a gente tem 36 centímetros e fizemos a furação a cada 20 centímetros. Quando a gente vai fazer a prateleira removível, um detalhe bem importante é para eu conseguir retirar a prateleira, eu preciso ter pelo menos 15 centímetros. Eu até posso fazer de 5 em 5 essa furação aqui. Só que se eu logo colocar uma prateleira aqui, logo colocar outra prateleira aqui embaixo, eu não vou conseguir tirar essa do meio, que eu preciso fazer ela, torcer ela um pouquinho para conseguir tirar e colocar. Um detalhe importante é sempre fazer a previsão também de toda a ferragem para não ter nenhum problema de engatar em ferragem. E aqui eu também quero ressaltar a questão dos puxadores. Então sempre cuidar na cozinha para não ser nenhum puxador que vá machucar a coxa ou vai fazer a gente se engatar. Por exemplo, esses aqui são mais embutidos, né? Então isso facilita para realmente a gente ter esse aspecto mais clean, mas também ele é todo arredondado. Então mesmo se eu tiver com ele aberto, ele não vai me engatar, não vai me machucar. Então é um ponto que a gente observa muito. Aqui então eu quero só mostrar para vocês, pegando mais de longe, para vocês verem a abertura dessas portinhas. Então essa ferragem aqui ela é muito boa, e como vocês podem ver, eu consigo me abaixar, pegar os itens e depois fazer o fechamento. Então é uma ótima solução para quem realmente precisa otimizar o espaço. E a gente nesse caso quis muito usar esses cantos porque não temos tantos aéreos. Então só temos esse aqui dos fundos. Então isso ajuda para realmente ter mais uma área de armazenamento. Então aqui a gente tem as nossas gavetas com 46 centímetros e o total com puxador 28,5. E internamente o frontal a gente deixa 10 e entre eles fica mais ou menos 9 centímetros. Lembrando que ele é possível retirar para a gente conseguir realocar ou ter um espaço ainda maior. Aqui no toalheiro a gente deixou 11 centímetros, então é o mínimo que a gente pede sempre para deixar, porque senão é muito fácil de criar um bolor nas toalhas. Então esse respiro é o mínimo que a gente precisa até para conseguir fazer a corrediça aqui dentro. Ele pode ser de um engate, de 2 ou de 3. Se for de 3, a gente tem que aumentar um pouquinho. Vou mostrar de pertinho aqui a questão da cuba, para vocês verem que ela tá bem alinhada aqui com a bancada, com o rebaixo. Aqui é o detergente, a torneira, esse aqui que eu comentei, que ele é móvel. Então estão vendo que aqui a gente tem um vão sem nenhuma divisão, né? Então ele facilita bastante. E o que eu quero mostrar aqui é essa parte de baixo. Como aqui vocês podem ver, a gente tem um aquecedor. E de fundos, estão vendo ali essa linhazinha? A gente sempre faz esse fundo móvel, é justamente para se tiver algum problema, ter essa facilidade da gente conseguir tirar de forma rápida e colocar de novo. Então sempre quando tem um aquecedor, tem que prever aqui essa parte do cano. Aqui nessa parte de baixo fizemos mais uma areazinha para conseguir ter um suporte a mais. Então aqui a gente acaba otimizando bastante e sempre prevê esse espaço aqui de cima um pouquinho maior para facilitar manutenções. Aqui nessa parte do forno, então a gente faz essa moldura. Esse aqui ele tem uma proteção, ele não aquece tanto, né? Então ele facilita aqui pra gente pegar. Não tem o problema de se queimar aqui na frente. E por ele ser curvo, também tem a proteção e também não vai engatar nem nada. Então a gente sempre deixa
Mesma medida contornando ele por inteiro e também se precisar, é só a gente tirar, a gente consegue acessar pelo vão para fazer alguma manutenção ou a gente retira toda essa capa. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!